Ela falou aqui no meu ouvido que é vigília, viu? Amém? Assenta no seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Não deixa de glorificar Ele em todo o tempo, porque toda honra, toda glória e todo louvor é somente ao nosso Senhor. Amém? Obrigada, pastora Kelly, pastor Pedro Daniel, por me ceder um pedacinho aqui, né, desse espaço. Já estou me sentindo mais até pastora dessa igreja, tá? Já estou a terceira vez que eu estou aqui, já sou pastora daqui, sim ou não? Então hoje eu estou soltinha, viu? Quando me perguntam assim, pastora, né, eu treino as minhas pastoras lá na igreja, como que é pregar numa outra igreja? Eu defino em uma palavra: responsabilidade. É igual cuidar de filho dos outros, sim ou não? Quem é mãe aí sabe como é que é. Cuidar do nosso filho deixa de qualquer jeito, mas filho dos outros, você fica assim, né? Então que Deus possa, em nome de Jesus, usar a minha vida para falar com você nessa noite, né, debaixo de muito temor a Deus, né? Porque estar no altar é representação de temor, né? Eu não só prego a palavra do Senhor, mas eu vivo a palavra do Senhor. Mais do que pregar, você precisa viver a palavra do Senhor. Amém? Quando a pastora Kelly me convidou para estar aqui essa noite, ela já tacou na minha canela uma responsabilidade. Falou, olha, era para eu pregar. Eu falei, ai meu Deus, ai. Aí eu já fiquei até com medo. Substituir a pastora Kelly é uma dificuldade, é muito difícil, amiga. É muito difícil. Mas que Deus me abençoe aqui nesse altar em nome de Jesus. Ela falou, nós estamos trabalhando com um tema que é cura emocional. E é realmente o meu chamado, é para aquilo que Deus me trouxe. A essência do meu ministério é cura interior. Mas não foi um legado, um chamado que Ele me deu nos melhores momentos da minha vida, não. O chamado de cura interior, ele foi forjado diante de muita dor, de muito sofrimento. Porque diante do sofrimento que você vai provar quem você é, a sua identidade em Cristo. Escuta de novo. Diante do sofrimento, você vai provar quem é a sua identidade em Cristo. Na área que você for mais ferido, é a área que Deus vai te usar para curar outras vidas. E eu sei que aqui estão mulheres curadas que vão curar muitas vidas. Mulheres transformadas que vão transformar muitas vidas. E esse mês de setembro é o mês que o governo adota como o Setembro Amarelo. Que ele defende, né, o não suicídio, ao cuidado da alma. E olha que privilégio nós estamos aqui hoje, diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou até imaginamos. Nunca se ouviu falar tanto de doenças emocionais como os últimos tempos. São doenças que eu nunca nem ouvi falar. E dizem que a psicologia é a medicina do futuro. Não vai ter mais vaga para os psicólogos. Mas as pessoas vão lá no psicólogo para quê? Para falar. Porque o psicólogo geralmente ele ouve. Mas hoje nós estamos diante daquele que vai falar com você. E você vai ouvir. Aquele que é o Deus da cura. Aquele que é o médico dos médicos está aqui nessa noite para curar toda e qualquer ferida que ainda está aberta. No poder do nome de Jesus. E o tema para hoje, baseado em cima do tema superação. Eu digo que Deus me deu uma autoridade, uma legalidade para falar sobre esse tema. Porque aqui está uma mulher que superou o sofrimento. O que é superação então? Essa palavra que está tão na moda, todo mundo fala, o que é superação? É uma palavra, mas que é dividida em duas. Superação. Temos 4 corredores aqui. Esse corredor fala super. E esse fala ação. Bem forte. Superação. Uma ação diferenciada no meio do sofrimento. Isso é superação. É eu tomar uma decisão
quando o problema, quando a dor, quando o luto, quando a doença, ela chega, eu tomo uma decisão. Porque assim como muitas pessoas hoje estão em consultórios de psiquiatra, de psicólogo, ainda não mudaram a sua vida. Por quê? Porque não tomaram uma decisão. Porque a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. A dor, ela chega para qualquer pessoa, para qualquer um, mas o sofrimento, ele é opcional. Eu decido manter no sofrimento ou não. Eu quero aproveitar e agradecer ao meu marido, que deve estar me ouvindo. Já estou me tremendo toda, se ele não estiver ali no fundo. Meu marido e meu pastor, eu louvo a Deus pelo homem que Deus colocou na minha vida, para me sustentar nos meus momentos de dores, para pôr a mão na minha cabeça todos os dias e me abençoar, para todos os dias me colocar para cima. E se hoje eu sou a pastora que eu sou, é porque eu tenho um pastor em que eu tenho, discipulado sobre ele. Amém? Minha mãe está aqui, virou a babá das minhas meninas, estão aí também. Deus abençoe. Superação. E hoje, nesse tema, se eu desse um nome para essa mensagem, seria 3 escravas que superaram o sofrimento. Você pode falar bem alto comigo? 3 escravas que superaram o sofrimento. Por que eu escolhi 3 escravas? Porque a escravidão é o nível mais baixo, o nível mais medíocre, o nível mais miserável que o ser humano ele pode chegar. O nível da escravidão, ele é humilhante. O nível da escravidão, ele é vergonhoso. Essas 3 escravas, ao qual estão aqui nas escrituras sagradas, elas, na época, elas eram as escravas mesmo, de trabalhar para ganhar um prato de comida. Essa é a escravidão. Mas hoje a realidade é que muitas pessoas estão escravas de um sofrimento, escravas de uma dor, escravas de um problema que ainda não foram superados. Essa escravidão que o diabo tem colocado pessoas. Mas eu quero declarar que nessa noite o diabo perdeu. Grilhões serão quebrados, vidas serão transformadas, mulheres sairão daqui com uma unção de superação, transformadas por aquele que pode todas as coisas da sua vida. 3 escravas que superaram o sofrimento. A primeira delas que eu quero trazer nessa noite é a mulher sulamita, que está lá no livro de Cantares, Cantares do Salomão. Mulher sulamita, ela era uma escrava. Ela trabalhava no lagar. Lagar é onde pisoteia uvas. Ela trabalhava pisoteando uvas, extraindo dela o seu sumo para produzir ali um vinho ou um suco. E eu creio que aquela mulher, naquela condição de escrava, ela tinha uma beleza, porque a Bíblia fala isso, que ela era uma mulher bonita. Mas apesar de ser uma mulher bonita, ela era uma mulher que estava sofrendo por causa da escravidão. Sofrendo, humilhada, rejeitada, uma mulher que ninguém dava valor para ela. E a mulher sulamita ali no lagar, pisando em uvas, amassando uvas. Eu creio, eu vou aqui contextualizar. Eu creio que ela começou a pensar, porque mulher não para de pensar nem dormindo. O que é isso? Pastora Kelly está aqui, mas ela já deve estar fazendo almoço de amanhã, janta, programando não sei o que lá. Mulher assim, gente é ligado nos 220. Mulher sulamita está lá pisando, esmagando as uvas. E eu acredito que aquele movimento dela estava ministrando no seu coração e dizendo: eu estou me sentindo como essas uvas, amassada, pisoteada, esmagada, que ninguém dá valor. Mas aquele momento
também entra uma força de uma sabedoria. E ela fala assim: olha, mas essa uva, para se tornar o vinho, ela precisa ser amassada. Se alguém entendeu aí, eu quero um glória a Deus. Se você está sendo amassada, humilhada, eu quero dizer para você: Deus está tirando o melhor de você. A partir de hoje, depois desse sofrimento, você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai ser a melhor naquilo que você for profissional, na sua família. Ou seja, se você foi humilhada, você vai ser exaltada. Se você foi desprezada, você vai ser valorizada. Quanto mais pisado a uva for, melhor vai dar o vinho. Porque a pérola, para ser pérola, ela precisa passar pelo sofrimento. O ouro, para ser ouro, ele precisa passar pelo sofrimento. O azeite, para se tornar azeite, a azeitona precisa de passar no sofrimento. O vinho, para se tornar vinho, a uva precisa passar pelo sofrimento. Então eu quero dizer para você: aguenta firme. Porque a melhor história da minha vida, ela foi escrita depois de um sofrimento. Suporta o processo para viver o propósito de Deus na sua vida. Suporta o processo para viver esse propósito. E essa mulher ali, a Sulamita, está ali, ó, amassando as uvas. Sabe quem que aparece para ela? O rei Salomão, um dos homens mais sábios de toda a atualidade, de todos os tempos. O rei Salomão, onde que nós buscamos nas escrituras sagradas os melhores conselhos, em Provérbios, em Eclesiastes. E ali, no Cântico dos Cânticos, uma poesia entre o noivo e a noiva, ele olha a mulher sulamita, uma escrava, judiada, humilhada, o cabelo ressecado, a pele queimada do sol, manchada, as mãos cheias de calo, a roupa maltrapilha. Eu quero dizer para você: não deixa o sofrimento tirar a sua identidade. Não deixa de se cuidar. Quantas mulheres se esquecem de se cuidar por causa do sofrimento? Aconteceu isso comigo. Eu engordei 20 quilos e eu não enxergava que era o sofrimento. Quantas mulheres têm compulsão alimentar por causa do sofrimento? Ou anorexia, bulimia? Quantas mulheres se cortam por causa do sofrimento? Quantas mulheres se olham no espelho e amaldiçoam aquilo que é criação do eterno? Eu não aguento mais essa gordura. Agradeça porque tem alimento na sua mesa. Eu não aguento mais esse pé feio. Agradeça porque ele te leva aonde você quer. Sempre que for reclamar, lembre que alguém está orando por aquilo que você quer, que você tem, né? E o rei Salomão olha para ela, aquela mulher que ainda por trás daquele sofrimento havia uma beleza. Ele pergunta: qual é o seu nome? E ela levanta o seu rosto e fala: eu sou a Rosa de Saron. Um dos homens mais sábios do mundo, ele precisa de uma resposta mais concreta. Como assim? Eu sou a Rosa de Saron. Eu vou te explicar. Eu sou a Rosa de Saron porque eu nasci no deserto. Eu sou a Rosa de Saron porque a Rosa de Saron é a única que ela sofre as intempéries da natureza, mas ela continua viva. A Rosa de Saron, ela suporta o frio da madrugada. A Rosa de Saron, ela suporta o calor escaldante do dia. A Rosa de Saron, ela suporta o vento forte de areia, as tempestades de areia. A Rosa de Saron, ela suporta o sofrimento dos lagartos, das serpentes, dos escorpiões que tem no deserto. Ei, eu quero te dizer, rei Salomão, casa-se comigo, porque eu tenho a força da Rosa de Saron. Eu tenho a força da Rosa de Saron. Superação não é uma força humana, ela é uma força divina. Não é sobre mim, é sobre o que Deus faz na sua vida. Quando as pessoas olham para mim e falam: ela superou o sofrimento, mas não é sobre mim, é sobre Deus. Ninguém supera nada sozinho.
se não for um milagre de Deus na vida das pessoas. Se fosse fácil, todo mundo estava livre de problemas, de doenças emocionais. O rei Salomão casa com aquela mulher e tira ela da posição de escrava e leva ela para a posição de rainha. Ei, Deus está te tirando da escravidão e Ele está te levando para um lugar de honra. Deus está transformando a sua vida em algo tão extraordinário que você não consegue entender. Eu quero falar para você. Talvez essa palavra seja só uma palavra de autoajuda, mas eu quero dizer que é uma palavra que vem do alto. Ela vem do próprio Deus através de mim para a sua vida. A vida daquela mulher é transformada por causa da força que ela carregava, a força da rosa de Saron. Eu já fui lá em Israel 20 vezes. E lá às margens do Mar Vermelho encontra essa rosa. E é incrível você pensar que aquela flor tão bela, ela suporta as intempéries da natureza, o frio da madrugada, o calor do dia, as tempestades de areia, serpentes, lagartos. Ela suporta por causa dessa força que ela carrega. E é assim que Deus vai fazer na sua vida, quando você recebe a unção da superação. Ninguém entende, fala como que ela é uma mulher forte, como ela é forte. A segunda escrava é Radassa, uma mulher que era, na escritura, na Bíblia, no livro de Esther, conta que ela era órfã de pai e de mãe. Ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Uma escrava que não tinha nenhum tipo de dignidade. Uma mulher que as pessoas olhavam para ela e não davam nada para ela. Uma mulher humilhada, aparentemente bonita, sofrida, vestes de escrava, jeito de escrava. Uma mulher improvável. Eu já quero dizer para você que Deus ama usar as improváveis. Deus ama pegar a pessoa que é um pó, que é um lixo, e colocar no lugar de honra. Deus ama transformar cenários. Aqui está uma mulher que era uma mulher improvável, aos olhos de muitas pessoas, desprezada, que chegava em lugares, era como chegasse um cachorro chegando. Quem era eu na fila do pão? Às vezes você me conhece até da internet, do meu ministério, mas antes de eu estar aqui eu tenho uma história de superação, não só pela dor, porque existem vários tipos de superação. Meu primeiro emprego foi panfletar no Farol. Sabe panfletar? Eu panfletava no Farol. Hoje, quando eu paro no semáforo, a primeira coisa que eu faço é abaixar o meu vidro e pegar da mão daquelas meninas o papel e falar: você vai ser melhor do que eu. Você vai me superar. Eu que não tinha credibilidade nenhuma, aonde eu passava, era uma menina improvável, que ninguém cria, ninguém acreditava. Uma menina que acordava 4 horas da manhã para pegar plantão 6 horas da manhã, trabalhava dignamente, mas trabalhava. E não é pecado trabalhar, a gente tem que trabalhar, eu continuo trabalhando. Mas tem lugares na nossa vida que a gente passa que as pessoas não valorizam. É como um lixo ali. As pessoas não te cumprimentam. Essa noite Deus vai mudar histórias nesse lugar. As pessoas vão ouvir falar do seu nome. Essa menina que era uma improvável, hoje é escritora de 4 livros publicados, que já chegaram em vários continentes.
Já chegou no Japão, já chegou em Portugal, já chegou nos Estados Unidos. Essa menina que era uma improvável, ela já pregou em vários estados do Brasil. Essa menina que era improvável, hoje carrega um grande legado de transformação, de superação. Essa menina que era uma improvável, carrega um legado de cura interior, porque Deus fez isso. Não é sobre mim, é sobre o que Deus fez na minha vida, para que Ele fosse glorificado. Para que Ele fosse glorificado. Hadassah, que não tinha nenhum tipo de representatividade, uma escrava, pele queimada do sol, talvez nunca conheceu um shampoo, não sabia o que era vestir uma roupa bem vestida. A Bíblia diz que o rei Assuero, ele toma uma decisão de fazer um concurso de beleza, selecionar entre todas as províncias uma Miss que fosse a sua futura rainha. Mardoqueu, que ficava na beira do templo, lá na porta do templo pedindo esmola, o tio de Hadassah fica sabendo disso. E ele fala: Hadassah, chegou a sua oportunidade. Chegou o quê? O quê? Todos os dias eu te dou uma oportunidade nova. E hoje é a oportunidade que Ele está te dando de transformar a sua vida. Você não está aqui por acaso. O convite de vir na Influenciadores do Reino foi só uma desculpa que Ele teve para te trazer até aqui. Hadassah, chegou a sua oportunidade. Troca suas vestes de escrava, dá um tapa no visual, passa um batom, põe o salto e volta a se cuidar. Volta a se amar. Volta a se olhar no espelho de novo e dizer: poxa, você é tão linda. Começa a se cuidar novamente. Tem dúvida? Vai numa consultora de estilo. Menina, ela te transforma de frente do avesso. Quem que é aquilo? Eu sou uma outra mulher. Olha que chique. Olha só. Troca essas vestes e vai, porque é a sua oportunidade. Quando Hadassah está entrando na porta do templo, ele fala: pera aí, Hadassah, espera, volta aqui. Precisa de mais uma coisa. Eu vou trocar o seu nome. Você vai entrar como Esther, porque Hadassah é o seu passado de sofrimento. Se você não entendeu ainda, Deus está trocando nomes aqui essa noite. Ele já trocou, porque no dia que você aceitou Jesus, Ele falou: eu vou escrever no livro da vida o nome dessa mulher. Agora ela é chamada de filha. Ela é filha. Ela tem uma nova identidade celestial. Você é filha do rei. Você é filha do rei. Hadassah, agora Esther, entra e vai. E ali dentro do palácio, as mulheres foram instruídas a passar por um tratamento de beleza. Elas ficariam ali durante 1 ano, tratando com mirra, hidratando o cabelo, hidratando a pele, hidratando o rosto, porque a mirra, ela é curativa. E elas tinham que ser curadas por fora, mas também curadas por dentro. Era um tratamento que elas precisavam passar. E Hadassah, ela precisava disso. Ela era uma mulher sofrida. E se você não passar por uma cura interior, você não consegue romper. Porque o seu passado, ele te aprisiona. O seu passado te faz ficar cega diante do futuro. Elas tinham que passar por esse tratamento durante 1 ano, se embelezando para apresentar para o rei. Lembrando que eram 127 misses. Elas já eram lindas. E elas precisavam de um toquezinho final. E quando elas entram para o palácio, todas lá passado 1 ano, elas eram instruídas: olha, agora vocês vão se apresentar ao rei. E quando vocês se apresentarem ao rei, vocês não podem dizer nada. A mulher tinha que ficar calada, baixar a cabeça, porque o rei ia decidir se ele levanta o cetro ou não para você. Silêncio. Ovelha muda.
E aí, outra dica para elas: adornem os seus corpos com joias, com pedras preciosas, com tecidos, porque se o rei não te escolher, você pode levar para casa. Porém, Esther, ela sabia que chegar na presença do rei de mãos vazias era uma ofensa. Por isso eu quero dizer para você: quando você vier na presença do rei, não vem com as suas mãos vazias. Vem com o seu melhor louvor. Vem com o seu melhor louvor. O culto não é para você, o culto é para ele. É você que cultua. E Radassa sabia que chegar na presença do rei com um presente, esse presente ele tinha que ter significado. Ele tinha que ter o quê? Significado. Todas as mulheres começam a se apresentar, cada uma até cambaleando de joias. Porém, Radassa, ela não pega joias, ela não pega adornos, ela não pega tecidos, mas ela pega algo que tinha representatividade. Quando ela vai descendo as escadarias do palácio em direção ao rei, com a sua cabeça baixada, a sua mão para trás, o rei está lá olhando para ela. E o que você tem para me apresentar, mulher? Ela tira de trás das suas costas uma rosa de Saron. Quem pegou a visão? Ela não podia falar, mas ela estava mandando um recado. Você não vai precisar de falar nada. Você não vai precisar se justificar. Quando as pessoas olharem para você, vão falar: foi Deus que fez isso, foi Deus que transformou, foi Deus que colocou em lugar de honra. Porque Deus faz isso. Ele levanta o pobre do pó, ele pega o mais humilde e o faz assentar entre príncipes e poderosos. Ela aponta para ele a rosa de Saron e ela manda um recado. Quando ele olha aquela rosa, ele sabe que a rosa de Saron, ela só nasce no deserto. Ele sabe que a rosa de Saron, ela tem uma força sobrenatural. Ele sabe que a rosa de Saron, ela consegue suportar as intempéries da natureza. Ele sabe que a rosa de Saron, ela suporta o frio da madrugada, ela suporta a solidão, ela suporta o calor do dia. A rosa de Saron, ela suporta os perigos do deserto. Ele fala para ela: ei, eu quero casar com essa mulher, porque ela é uma rosa de Saron. Ela tem a força da rosa de Saron. E ele casa com essa mulher improvável. E ela se torna uma rainha. E através dessa unção de superação, ela muda toda a história de uma geração. Quando Deus cura a sua vida emocionalmente, não vai parar em você. Você vai ter uma geração curada. Não haverá pessoas enfermas emocionalmente na sua vida, porque pessoas curadas curam pessoas. A terceira escrava que eu quero dizer aqui agora é Ruth. Ruth, que está lá no livro de Ruth, que conta a história de uma mulher que ficou viúva e ela chega até Belém. E eu quero que você preste bastante atenção agora, porque essa chave vai virar agora na sua vida. O que Deus tem para fazer na sua vida é a partir de agora. Essa mulher, ela chega em Belém e ela vai para as terras de Boaz para catar espigas. Ela vai para o campo. E o que me chama a atenção é que as 3 escravas, pastora Kelly, estavam sofrendo, mas estavam trabalhando. Não deixa o sofrimento te parar. Não deixa o sofrimento engavetar diplomas. Tem diplomas engavetados aqui nessa noite. Não deixa o sofrimento parar te fazer parar de projetar, de fazer projetos, de sonhar. E essa mulher, ela chega lá em Belém, na terra do pão, na terra do recomeço. E ela está catando espigas, escrava, mal cuidada,
os cabelos ressecados, a pele queimada do sol, as mãos cheias de calo, está ali catando espigas. E naquele cenário, quem vê essa mulher? Boaz. O dono da fazenda olha para essa mulher e vê algo diferente nela. Chama o servo dele e fala: ei, como é o nome daquela mulher? Quem é aquela mulher? Ele vira e fala assim: aquela é que venceu Moabe. Deixa eu te explicar agora para você entender melhor. Nós vamos voltar nessa parte. Quando o sofrimento ele chega, ele manda um recado: para de fazer o que você está fazendo. Para de sonhar. Se joga numa cama, se entrega a comprimidos de calmante. Tem pessoas aqui que estão tomando 3 tipos de remédio para dormir, não consegue dormir. Não consegue dormir. O sofrimento ele chega, ele tenta te parar ele não deixa você mais sonhar, mais projetar, nada disso. Como eu disse no início, a dor ela é inevitável. A dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. E aqui no livro de Esther eu quero que você se identifique com essas mulheres que eu vou te apresentar. Porque aqui no livro de Esther vai dividir 2 grupos de pessoas diante do sofrimento: os que tornam cauda e aqueles que tornam cabeça, os que tornam fracassado e aqueles que tornam sucedido, aqueles que tornam perdedores e aqueles que se tornam vitoriosos. Quando o sofrimento chega, ele define quem você é. Ele define quem você é. Se você é uma pessoa fraca ou você é uma rosa de Saron. No primeiro capítulo do livro de Ruth, 2 mulheres sofrendo a mesma dor. 2 mulheres sofrendo luto. 2 mulheres sofrendo uma insegurança, porque a partir de agora elas são viúvas, elas não têm valor nenhum para a sociedade. Naquela época, mulher viúva não tinha valor para a sociedade. Aparentemente a vida acabou. Porém ali, Orfa e Ruth representa os 2 grupos de pessoas que hoje, diante do sofrimento, se manifestam. Orfa, ela fala assim: ei, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para a idolatria, eu vou ser pior do que eu já estou, porque eu decidi. Ela o quê? Decidi ser dominada pelo meu sofrimento. Quanto mais você olha para o sofrimento, mais o sofrimento te domina. Quanto mais você olha para o sofrimento, mais ele te enfraquece. E ela fala: eu vou ficar aqui em Moabe, eu vou ficar aqui porque todos os dias eu quero ir lá no cemitério levar flores para o meu marido que morreu. Eu vou ficar aqui porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. Eu vou ficar aqui porque eu fui traída. Eu vou ficar aqui porque cheio de mimimi. Segura, aperta o cinto. Vitimista. Pessoa que ama cultivar o sofrimento, achando que o sofrimento vai te fazer algo o quê? Uma coitadinha. Você não sabe, eu fui abandonada no ventre da minha mãe. Quantos anos você tem, mulher? 40. Vai criar vergonha na sua cara. Sacode a poeira, dá a volta por cima. A maior revolta do diabo é ver você sofrendo mais de pé. Ele é um derrotado, você não. Tem pessoas que amam. Eu conheço muito, uma lista. Ai, você não sabe quem está minha vida hoje. Gente, pelo amor de Deus. Não que eu não valide a dor do outro, eu valido.
Eu sou usada por Deus para trazer uma palavra de pegar você e levantar. Mas tem gente que quer ficar... Você entendeu? Tem gente que gosta de ser a vítima da situação. Eu não consigo ser feliz na vida sentimental porque eu fui abandonada, eu fui traída. Eu não consigo isso porque eu não consigo romper na vida ministerial porque o meu antigo pastor me perseguiu. Para! Decida largar o sofrimento. Órfã decide ficar em Moabe. Moabe representa dor. Moabe representa a terra de sofrimento, porque lá elas construíram uma história de tragédia, de fome, de luto, de sofrimento, de perdas. Moabe representa uma terra de sofrimento, de dor. Porém, Ruth, que estava na mesma posição que órfã, sofrendo da mesma dor, viúva, enlutada, sem olhos para o futuro, ela toma uma decisão. Ela toma uma o quê? Ela fala assim: olha, tá doendo, tá sangrando, mas eu vou continuar caminhando, porque é no vale da sombra da morte que eu vou continuar caminhando. O que o salmista fala? Ainda que eu pare no vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar caminhando. Tá doendo, tá sangrando, mas eu vou continuar caminhando. Rapidamente, talvez tem pessoas aqui que não me conhecem. Eu não fui apresentada para muitos como a pastora Nina. Eu fui apresentada para muitos como a mãe da Júlia. A Júlia sentava ali. Minha filha com 22 anos de idade, cheia de futuro, cheia de sonhos, linda por dentro e por fora. E não é palavra de mãe não, sim ou não? Linda. Uma das influenciadoras de Belo Horizonte, Minas Gerais, mais bem pagas. Júlia Enes. Começou como Juju Fit. No dia 15 de julho de 2021, ela fazendo uma viagem para o Paraná, de moto com o marido dela, sofre um acidente. E a vida dela é ceifada. Meus irmãos, você não sabe que dor. Eu tinha todos os motivos que você imagina na sua vida para ficar parada. Para hoje estar tomando no mínimo 7 tipos de comprimidos para dormir. Era minha paixão, minha amiga, minha parceira. Só que diante do sofrimento eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão. Aí todo o transfer de corpo vindo para cá, ela foi sepultada no dia 17. Ela amava o número 7. Até nisso Deus cuidou dela. No dia 17 do 7, às 17 horas ela foi sepultada. Num sábado. Num domingo, eu acordei e eu tive que tomar uma decisão. Eu troquei de roupa. Passei um batom na cara. E 6 horas da manhã eu estava no altar pregando. Porque eu tomei uma decisão no meio do sofrimento. As decisões, elas são tomadas no meio do sofrimento. Eu decido não ficar parada. Eu podia ter ficado em casa. Tá nas 5 regras. As 5 fases do luto. Viver o luto, eu precisava, sim. Mas eu sabia que se eu me entregasse naquele momento, eu não conseguiria depois ficar de pé. Eu fui caminhando. Eu fui sangrando. Mas eu fui. E eu vou dizer para vocês, essas decisões, elas são diárias. Diárias. Você acha que
Mesmo sendo uma mulher que superou, não sofro. Mas eu não deixo o sofrimento me dominar, eu não deixo o sofrimento me parar. Todos os dias eu preciso decidir. E eu falo sempre isso, o maior milagre na minha vida. Porque o meu marido, eu tenho a unção de orar para paralítico e ele levantar na hora. Para cego ele começar a enxergar na hora. O que é a morte para Deus, o dono da vida? E ali naquele ML eu falei, Deus, eu podia ter orado e minha filha ia ressuscitar. Ele falou, filha, o maior milagre não era a Júlia ressuscitar. Era você ressuscitar todos os dias. Todos os dias eu tomo uma decisão. Quando eu vejo que falta um lugar na mesa. Quando eu vejo o quarto vazio. Quando eu me olho no espelho e vejo ela. Ela era a minha cara. Já falei que eu sou linda hoje. Já, porque eu falei que ela era linda. Então é uma decisão. Deus não te trouxe aqui à toa. Eu não estou trazendo a minha dor para chamar sua atenção, não. Eu estou trazendo essa dor para te dizer que se eu conseguir, você também consegue. Essa dor não pode te parar. É uma decisão. Você precisa hoje tomar uma decisão. Eu sei que você está sofrendo. Você está sofrendo porque você foi abandonada. Você está sofrendo porque você foi humilhada. Você está sofrendo. Mas o que Deus quer de você hoje? Uma decisão de você deixar Moabe para trás. Estava falando com a pastora Kelly ali em cima. Eu não esqueço de uma das fases do meu luto. Tinha uns 5 dias talvez. E recebemos um casal de amigos. Pastores também. E no carro ali ele me perguntou sobre o acidente. E aí eu comecei a destrinchar para ele como que foi. Eu comecei a falar com ele, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, parará, parará. E meu marido calado. Quando chegou em casa, ele falou, meu bem, deixa eu te pedir uma coisa. Nunca mais fala daquele dia, como você falou. Porque você lembrar e você viver tudo de novo. Dependendo do que você faz no meio do sofrimento, o Espírito Santo te renova ou não. E o meu comportamento fazia o Espírito Santo ter um bloqueio. Como que vai? Porque toda hora eu quero ir lá lamber a ferida, toda hora eu quero ir lá e cultivar o sofrimento, toda hora eu quero ir lá e pegar para mim de novo Moabe. Só que Deus permite Moabe passar na sua vida para que você valorize Belém. Porque Moabe é o lugar de sofrimento, porém Belém é o lugar do recomeço. Porque em Moabe, Ruth ficou viúva, mas em Belém, Ruth restaurou a vida sentimental dela. Moabe, ela escreveu uma história de fracasso, mas em Belém, ela escreve uma história de sucesso. Em Moabe, ela é desprezada, mas em Belém, ela é exaltada. Essa mulher escrava se torna uma rainha, sabe por quê? Ela entrou na genealogia de Jesus. Deus vai mudar a história da sua vida. Essa noite Deus me trouxe aqui nesse altar para te dizer: para de falar de Moabe. Você não vai ser feliz na vida sentimental, nesse novo relacionamento, enquanto você ficar falando do passado seu de sofrimento. Não vai. Esquece Moabe. Deixa Moabe para trás. Belém está te esperando. Deus quer recomeçar algo novo na sua vida. E nessa noite eu quero desafiar mulheres aqui. Primeiro eu quero fazer um ato profético. Eu já falei que eu tô meio aqui na minha igreja, não tô?
Então deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Lá a gente é muito movimentada, assim, a gente faz uma ginástica, né? Tá aqui minhas auxiliares, pastoras, Deus abençoe, minhas intercessoras, pastora Fátima tá ali. Tem mais alguma espalhada aí escondida? Se manifestem. Cadê? Eu autorizei só hoje. Vai que pastora Kelly pega vocês. Ó, lá na nossa igreja é o seguinte. Eu falo assim, igreja viva! Viu a intensidade do viva? Aí você tem que mostrar que você está viva. Como é que você mostra que você está viva? Isso aí, ó. Vai você dar um glória a Deus, dar rajada de glória, né? Mas mulher não é caladinha, as mulheres é tudo bagunceira. Eu vou falar, igreja viva! Aí você vai, tá glória, glória e tal. Aí eu vou falar assim, e Moabe? Quando eu falar e Moabe, você já sabe que é o seu sofrimento. Você sabe que é o que você tem que deixar para trás. Você vai levantar dessa cadeira. Lá na minha igreja o povo é meio da favelation. Ele joga a cadeira para cima, girar essa, entendeu? Essa mulher lá é esquisita. Eles levantam da cadeira na fúria de uma leoa parida e na força de um touro selvagem. E vai gritar assim, ó, nunca mais, porque ato profético é oração. Nunca mais. Aí eu venho logo atrás. E Belém, tô chegando aí, bem forte. Amém? Mas é na fúria de uma leoa parida. E aí você mantém de pé, porque o Espírito Santo de Deus vai continuar agindo no seu espírito. Amém? Então vamos lá, põe a mão no seu coração. Será que precisa de fazer teste? Eu acho que não. Essa mulher é tudo inteligente aqui. Isso aqui é chique, aqui é boas novas, gente. Olha que chique. Não tem uma mulher que é feia aqui, olha lá. Parece que elas passaram num negócio chique aí. É toda maravilhosa. Ainda bem que eu vim arrumadinha, né, Thaís? É a consultora de imagem ali. Tá bom ou não? Tá bom, pode ir. Põe a mão no coração. Igreja viva! E Moabe, igreja! Belém! Oh! Bate a mão de 3 aí e fala, eu tô chegando aí! Eu tô chegando aí! Eu tô chegando aí! Chegou o dia do meu milagre! Chegou o dia da minha transformação! Chegou o dia que eu vou deixar Moabe para trás! Moabe nunca mais! Segura aí em pé no seu lugar. Coloca a mão no seu coração. Com muito amor, com muito carinho, eu quero dizer para vocês que toda decisão, ela precisa de um passo. Eu tomo uma decisão hoje, pastora. Eu cheguei aqui em Moabe. Eu quero só essas mulheres que estão em Moabe. Só as mulheres que tomaram a decisão. Eu quero você aqui na frente. Unção se passa. Você acredita nisso? Unção se transfere. A mesma unção que está na minha vida vai estar sobre a sua vida. Deus está levantando pastoras aqui. Deus está levantando escritoras aqui. Deus está levantando mulheres segundo o coração de Deus aqui. Oh, Deus está levantando mulheres que vão deixar Moabe para trás. Larga esse sofrimento. Vem colocar ele aqui no altar, ó. Vem correndo, vem correndo. Vem. Ei. Pera labacire canta labacheira lamaraias. Ora labacheira canta labaceira lamaraias. Ei. Tem mulher aqui que não rompeu na vida sentimental por causa de Moabe. Hoje Deus vai destravar e vai ter casamento esse ano ainda. Pastora, você é doida. Falta pouco, mas esse pouco Deus pode transformar. Falta menos que 3 meses, menos que 4 meses, né? Para terminar o ano. Escuta uma palavra profética na sua vida. Assim como essas 3 escravas saíram da posição de escrava e se tornaram rainhas, mulheres bem-sucedidas, assim Deus vai fazer na sua vida. Se o diabo usou um homem para destruir a sua vida sentimental, Deus vai usar um homem para restaurar a sua vida sentimental. Ei! Vai ter casamento esse ano. Vai ter casamento esse ano. Já prepara o vestido de noiva. Deus vai transformar a sua vida.
Mas olha, é uma decisão. Você vir aqui na frente foi um ato de coragem, porque Deus conhece o seu coração. Agora eu quero falar com você, olhando nos seus olhos. Eu fiz essa oração no dia que o Jerônimo falou assim: para de falar desse sofrimento. Eu falei: Senhor, você vai fazer essa oração. Há tempo de você voltar para o seu lugar. Você vai fazer aqui na frente comigo. Senhor, risca o meu nome do livro da vida se eu falar nesse assunto de novo. Risca o meu nome do livro da vida se eu falar de Moabe de novo. Porque Moabe não me pertence. Os meus olhos estão lá no futuro. Eu não sei porquê, mas Deus está me falando para falar muito sobre vida sentimental aqui. Contar o meu testemunho do meu casamento com meu marido. Jerônimo tem 30 anos mais velho. Ele é 30 anos mais velho do que eu. Apesar de não parecer jovem, viril. Nossa Deus, melhor do que 40. Escuta, quando nós nos conhecemos, eu já tinha uma vida passada, um Moabe. E ele também tinha. A gente já tinha uma história. E ele falou assim: meu amor, você quer ser feliz na vida sentimental comigo? Lógico, quem não quer? Ele falou assim: eu não tenho Moabe, eu não tenho passado, e você não tem passado. A partir de agora, daqui para frente, é eu e você com os olhos em Belém. Quando Deus te apresentar o seu Boaz, mulher, não toca no seu passado. Não toca no seu passado. Ele não precisa saber se você abortou, se você traiu, se você prostituiu, se você... Nada disso. Para de falar do seu Moabe. Levanta a sua mão direita. Só mulher que tem coragem de fazer essa oração comigo. Você tem essa oportunidade de ficar calada. Mas lembre-se que se você pensar, o Espírito Santo já pega. Que antes que as palavras cheguem na sua boca, ele já sabe. Você vai levantar a sua mão, vai repetir comigo essa oração. E logo depois, numa rajada de trovão, eu vou declarar para a igreja inteira o que é superação e o que você vai viver a partir de hoje. Levanta a sua mão no alto assim. Senhor meu Deus, aqui estão as suas filhas, as quais o Senhor trouxe aqui nessa noite. E elas vão fazer uma declaração. E quando você declarar isso, você vai ter uns minutos. Porque o Espírito Santo, ele vai começar a agir na sua vida. A equipe de intercessão está aí? Porque tem mulher que ela vai começar a gemer. Tem a mulher que vai começar a gritar. Porque o diabo não quer que ela deixe aqui no altar Moabe. O diabo quer prender ela lá em Moabe. Eu creio num Deus que opera dentro da mente humana. Manassés significa Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento. Você vai ter uma amnésia espiritual, porque ele vai apagar da sua memória. Já tem mulher querendo vomitar aí, ó. Já tem mulher sendo ministrada. Já tem mulher sendo ministrada. Já tem mulher sendo ministrada neste lugar. Levanta a sua mão no alto. Você precisa declarar isso bem forte. Fala assim: meu Deus e meu Pai, eu faço um voto nessa noite, que se eu falar de Moabe, risco o meu nome do livro da vida. A partir de hoje, eu só vou falar de Belém. Eu só vou falar de Belém. Feche os seus olhos que eu vou orar por vocês. Tem mulheres sendo ministradas aqui, ó. Tem mulheres sendo ministradas aqui, ó. Vai recebendo. Vai recebendo a cura. Vai recebendo a cura. Hoje é o último dia que você vai chorar. Espírito de milagres, entra agora dentro da mente do passado de cada mulher e apaga da memória dela, meu Pai, todo o passado de sofrimento. Apaga dela, apaga toda a palavra contrária que foi
dita na vida dela, toda palavra que foi dita, Senhor, de uma forma de amaldiçoando, meu Pai, vai quebrando grilhões agora, meu Pai, no poder e autoridade do nome de Jesus. Ei, Deus vai te levantar como flecha, hein? Deus vai te levantar como flecha, hein? Você não é aquilo que os homens dizem ao seu respeito. Você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Ei, tem mulheres aqui que estão sofrendo com gastrite aguda. Todo problema do estômago, ele é influenciado na vida espiritual, na emoção. Deus vai arrancar isso. Você que sente dor forte, de gastrite, de úlcera, de dor no estômago, eu quero que você manifeste agora com um grito. Você vai manifestar agora com um grito, porque o diabo que está no seu estômago, ele vai sair agora. Eu dou uma ordem no mundo físico e no mundo espiritual. Diabo, bate em retirada aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pode bater em retirada. Sai do estômago dela. Sai do estômago dela agora. Sai. Sai agora. Sai agora, ó. Ei, cadê a mulher que está perdendo o cabelo? Cadê a mulher que está caindo tocha do seu cabelo? Cadê? Cadê você? Pode dar o grito aí, ó. Tem libertação na sua vida. Tem libertação porque o seu cabelo foi levado no cemitério para travar sua vida espiritual, sua vida emocional. Mas tá caindo agora, ó. Tá caindo agora, ó. Ei, vai caindo agora, hein? Ei, cheio. Rela baixere canta la baixere la manaias. Oh, rela baixere canta la baixere la manaia. Recebe a cura. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura, recebe. Se tentaram matar os teus sonhos, os seus planos, recebe a cura.